Meu nome é Denise Eloy, eu tenho 25 anos, eu sou cearense, nascida e criada em Fortaleza e há 8 anos eu vivo em São Paulo. A minha primeira memória cana foi no dia da matrícula, que era isso, eu tinha acabado de chegar na cidade, então para mim tudo era uma descoberta, assim. E aí eu lembro de toda, enfim, a festa da matrícula e tal. Eu tava toda suja de tinta, toda suja, toda suja. E eu peguei o 702U na volta às 6 da tarde. Então eu fui esmagada no ônibus e as pessoas não queriam encostar em mim porque eu tava toda suja de tinta. É... Eu acho que logo na Semana dos Bichos, assim, acho que eu já contei essa história algumas vezes, tem a apresentação das entidades e, né, das instituições, da ECA e tudo. E tinha uma pessoa que estava falando sobre o redigir, mas foi logo na semana, né, de recepção aos calouros. E essa pessoa começou a explicar o que era o redigir e tal. E eu lembro que na hora eu pensei assim, nossa gente, esse projeto, assim, me pareceu muito familiar, assim, é uma coisa que eu sempre tinha sonhado com algo parecido e de repente existia, né, na ECA, na universidade, enquanto um projeto de extensão. E na hora eu me interessei por aquilo, assim. Meus anos iniciais na faculdade e na ECA foram pautados, óbvio, pelo processo de descoberta do jornalismo e pelo envolvimento no redigir, definitivamente, né? Então, eu era um pouco frustrada com o jornalismo. Toda vida que eu tentava, não, eu vou fazer um negócio massa e tal. Não estou dizendo que saía ruim, mas assim, eu saía com uma série de frustrações do processo, né? Porque aí você começa a desconstruir mitos também. Então, quando eu vim para a USP para mim era um mito, né? A Universidade de São Paulo, a Escola de Comunicações e Artes. Eu lembro que eu entrava no site da ECA no meu terceiro ano, assim, e ficava fuçando, tipo, o que é que tinha lá, sabe? Notícias, X. Ficava imaginando os lugares e tal. E aí, quando eu me vi aqui, quando a gente passa todo esse tempo aqui, você vai desmistificando também esse lugar, e que é fundamental, assim. Porque quando a gente desmistifica, a gente torna a coisa palpável, né? E a gente consegue, enfim, ter respeito e valorizar, né? Mas assim, sem idolatrar, né? Mas eu vivia entre... Eu sempre fui muito regradinha, né? Então, eu vivia entre me dedicar muito a redigir e cumprir as minhas coisas formais da graduação. Quando eu estava na ECA, eu achava que, meu Deus do céu, vai dar tempo, a gente é muita correria, a gente faz tudo ao mesmo tempo e faz mesmo. Mas eu ainda tinha uma energia, né? Energia mesmo, assim, né? De acordar e fazer não sei o quê, embalar com não sei o quê, ficar madrugadas e tal. E aí é engraçado perceber como isso vai não mudando, não mudando, vai ficando ruim, não, mas como você vai vivendo outras coisas que fazem você olhar de outra maneira para aquilo que você achava que era a correria da ECA, né, assim. Aí em 2012 eu fui fazer intercâmbio em Santiago, no Chile, passei 6 meses lá, foi no primeiro semestre de 2012. E eu fui com a minha companheira né, dessa época e de hoje, que a gente está há 4 anos e meio juntas, que eu, enfim, ela estudou na ECA também e tal, a Renata. E a gente foi juntas passar um semestre em Santiago. E isso para mim também foi uma das coisas mais importantes do intercâmbio. Me descobri enquanto latino-americana, eu fiz disciplinas de educação lá, eu me envolvi com a educação de outra maneira, né? Eu vivi um processo, eu estava num momento legal no país, assim, de muita mobilização estudantil, que era o que eu, enfim, era o que eu estava motivada a descobrir, e acabou que isso se tornou também, o intercâmbio foi definitivo para se tornar a minha saída também da universidade, porque foi no intercâmbio que eu comecei, por exemplo, a ter ideias sobre o meu trabalho de conclusão de curso.
E então foi um link, né? Eu saí do Chile, mas eu continuei estudando o Chile, porque eu fiquei muito intrigada com o sistema educacional de lá e aquilo para mim pareceu muito louco, porque é muito diferente de tudo que já se viu, essa privatização muito intensa da educação e de como isso se dá na prática, de como isso segrega a população e tal. E aí, quando eu voltei para cá, eu continuei estudando isso e aí isso se tornou o meu TCC. Então, eu fiz um livro-reportagem sobre o sistema educacional chileno e sobre os movimentos estudantis. Hoje, difícil. Hoje eu trabalho no setor de comunicação de organização da sociedade civil. Então, hoje eu sou jornalista dessa organização. Mas o meu trabalho envolve muitas coisas, desde comunicação institucional, a formação, a muitas vezes produção de algumas coisas, a concepção de comunicação, né, do que é uma comunicação. Então a gente tem muitas reflexões sobre o que é a comunicação, porque não existe um beabá de como você faz comunicação na organização, diferente de uma redação que já tem um sistema muito, enfim, histórico, muito complexo e tal, e que está dado algumas coisas, né? Então, a gente tem um campo de experimentação muito grande. E isso é muito interessante. Eu acho que os educomunicadores e a educomunicação estão aprendendo a saber como lidar com essas experiências tão diversas, assim. Justamente porque ainda é um campo muito novo e tal. E, para mim, a relação do Redigir com o meu processo em educomunicação foi fundamental, porque eu entendia que aquilo que eu vivia no Redigir não era educomunicação stricto sensu, vamos dizer assim, mas que me abriu portas para entender a educomunicação, assim, para me interessar, entender e estudar a educomunicação. E entender esse campo de disputa também que se dá, sabe? Porque quando você entra em Educom, você vai entendendo como as coisas funcionam, né? Assim, as visões que se tem sobre o que é educomunicação e tal. Então, eu tenho certeza que o Redigir fortaleceu isso imensamente, porque eu tinha uma centelha no passado que me indicava isso, mas o Redigir foi fundamental para abrir esse processo. Eu acho que a licenciatura em educomunicação e o curso em si, eles precisam de um tempo de maturação para entender qual é o papel deles, enquanto um curso na universidade e tal. E aí eu digo o curso, todo mundo que faz parte dele, né? Não só os professores, mas os alunos, principalmente, assim. Eu acho que, na verdade, o educomunicador ele tem vários papéis. Muitos eu acho que ainda não estão nem descobertos, assim. Porque como todo campo de conhecimento, um campo de conhecimento vira um campo de conhecimento quando alguém ou um grupo de pessoas diz que agora é um campo de conhecimento e começa a ser reconhecido. Então já nasce com um determinado ponto de vista, um viés e tal. Mas a gente sabe que a educomunicação está sendo praticada há muito tempo, e especialmente na América Latina, eu acredito, de maneira muito peculiar, pelo processo histórico na América Latina e tal. Então, ultimamente, eu tenho achado que a educomunicação lá fora, ela pode se dar de muitas maneiras. Desde maneiras de conduzir um processo num grupo de uma maneira mais democrática, que se propõe com um outro olhar, até numa prática de educação formal mais explícita, assim, né? O professor, a professora é cobrado para ser perfeito, enfim, para dar uma aula com todo mundo quieto, ou para, sei lá, enfim. E não vou entrar na discussão do professor e da professora porque dá mais 3 horas. Mas eu acho que quando a gente traz as nossas expectativas, os nossos desafios, as nossas dificuldades para dentro de um processo educativo, com essa coisa de, não, acho que a gente fala muitas vezes, a gente tem que mais dar uma escutada, sabe? Antes de querer dar uma opinião e tal. Pensam sobre aquilo, assim. E isso foi uma coisa que, para mim, foi
fundamental no redigir, assim. Eu acho que isso veio do redigir mesmo, assim, porque foi nesse contato com pensamentos, pessoas tão diferentes que eu fui tentando avançar um pouco nisso, assim. E é um desafio, é muito mais um desafio do que uma prática cotidiana, de rotina, que você acorda todo dia e fala, eu vou dialogar hoje e entender o lado do outro. Não, isso não acontece, né? Então, acho que é um pouco, isso é completamente, tem a ver com educação, e eu acho que a gente tem que buscar praticar mais esse tipo de coisa e não ter medo mesmo, sabe? Se não deu certo, não deu certo. Vamos ver o que é que não deu certo, vamos trabalhar em cima disso, que aí a gente aprimora, e a próxima vez dá, a gente traz outras pessoas com outras ideias, enfim. É um pouco isso.